A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse um eterno agora. Boletos, rotina, redes sociais e pronto, mais um dia se foi. Mas e se eu te dissesse que por trás de todo esse caos moderno está se desenrolando o capítulo mais sombrio e também mais esperado da história da humanidade, e que o protagonista desse capítulo não é os Estados Unidos da América, nem a China, mas o Irã? Sim, o Irã e mais. A Bíblia já tinha avisado, tchim-tchim por tchim-tchim, com uma precisão que dá arrepio. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o petróleo, armas nucleares e discursos diplomáticos, há uma engrenagem muito mais antiga, silenciosa e poderosa operando nos bastidores, o plano escatológico de Deus. O Irã, herdeiro da antiga Pérsia, aparece em textos bíblicos escritos há milhares de anos como peça-chave no cerco final contra Israel. E pasme, tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos distraídos. Isso não é teoria da conspiração. É profecia em movimento. Neste conteúdo, você não vai encontrar achismos. Vai encontrar respostas. Vai entender por que o Irã está no centro das tensões espirituais e geopolíticas mais intensas do planeta. Vai descobrir o que ninguém te contou nas aulas de história ou nos noticiários. E o melhor, vai enxergar o plano de Deus como nunca antes. O tempo é agora. E a pergunta que fica é: você está pronto para ver o invisível? É curioso como certas nações parecem carregar nas costas um script antigo, quase como se fossem personagens de um enredo já escrito há milênios. O Irã, herdeiro espiritual da antiga Pérsia, não apenas ocupa um espaço no mapa, mas nas entrelinhas da escatologia bíblica. Ele não está ali por acaso. É parte de uma narrativa que cruza os séculos e que, ora veja, está cada vez mais presente nas manchetes de hoje. Não é sobre petróleo ou política, apenas é sobre propósito. E acredite, propósito é algo que carrega um peso espiritual gigantesco. Se a gente olhar direitinho, vai ver que essa presença do Irã nos noticiários é só a pontinha do iceberg. Existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. Algo que os profetas antigos já haviam antecipado com precisão cirúrgica. A Pérsia que enfrentou Daniel, que desafiou os céus em Ezequiel e que aparece como antagonista em Apocalipse, ainda pulsa nos discursos inflamados e nas movimentações geopolíticas do Irã moderno. Coincidência? Nem de longe. É como um roteiro sendo seguido passo a passo. E muitos estão assistindo de camarote, sem perceber. Quer um exemplo prático disso? Repare nas decisões internacionais envolvendo Israel e Irã. Elas nunca são simples. Sempre há tensão. Sempre há um jogo invisível de forças. Não é só sobre tanques e tratados, mas sobre algo mais profundo. É nesse ponto que a espiritualidade se entrelaça com a geopolítica, deixando claro que o palco do fim dos tempos está sendo montado com uma precisão de relojoeiro. E falando em coisas antigas que se tornam surpreendentemente atuais. Sabe aquele velho ditado: nada é por acaso? Pois é, quando falamos do Irã no contexto bíblico, isso ganha um novo significado. As Escrituras, especialmente em livros como Daniel e Ezequiel, já nos davam pistas sobre os dias de hoje. É como se os antigos profetas tivessem deixado cartas lacradas que só agora estão sendo abertas, bem diante dos nossos olhos. O mais incrível, as peças estão se encaixando com uma sincronia assustadora. Ao estudar Daniel 10 ou Ezequiel 38-39, a gente percebe que esses textos não são apenas simbólicos ou históricos. São mapas espirituais, mapas que apontam para coalizões, tensões, rebeliões e até alianças que hoje se desenham no noticiário. O Irã aparece ali, não como coadjuvante, mas como paica, chave de uma engrenagem profética. Tudo isso indica que os eventos do presente são ecos das palavras de Deus escritas há milênios.
E tem mais vindo por aí, pode apostar. É como assistir a um teatro sem saber que existem marionetistas por trás das cortinas. A Bíblia é clara ao afirmar que há potestades e principados que agem por trás das lideranças humanas. E o Irã parece ser um epicentro dessas influências. Esse príncipe não é só uma metáfora menos, é uma representação clara de uma entidade espiritual que atua contra o plano divino. E cá entre nós, isso muda a forma como vemos a diplomacia, os acordos e até os discursos inflamados que saem de Teherã. Se você quer começar a perceber essas batalhas invisíveis, aqui vai uma dica prática. Ore com entendimento, leia Daniel 10 com calma, reflita, faça uma oração específica, pedindo discernimento espiritual. Coloque o Irã como um ponto de interseção. É assim que se começa a enxergar o que antes passava batido. E uma vez que seus olhos se abrem, você nunca mais olha o mundo da mesma forma. Aliás, falando em influência invisível, existe um padrão que se repete ao longo da história. Nações se unindo por interesses aparentemente estratégicos, mas que escondem uma raiz espiritual mais profunda. No caso do Irã, não é diferente. As alianças com Rússia, Turquia e grupos como Hezbollah e Hamas vão muito além de política externa. Elas revelam um alinhamento profético que Ezequiel já tinha desenhado com precisão. E se a gente prestar atenção, vai ver que tudo isso está ganhando forma. E rápido, não dá para ignorar que essas conexões se intensificaram nos últimos anos. A aproximação do Irã com grandes potências e milícias armadas não é só por causa de petróleo ou território. É parte de uma arquitetura que visa preparar o terreno para algo maior. Essas alianças cumprem exatamente o que Ezequiel 38 aponta: um cerco ao povo de Israel, mas também uma resistência coletiva ao plano divino. Tudo isso mostra que o cenário não está apenas pronto. Ele está se movimentando. Se você quer um paralelo mais fácil de entender, pense nos jogos de xadrez. Cada aliança militar é como uma peça sendo posicionada no tabuleiro. A diferença, nesse jogo, o oponente não é um rei mortal, mas o próprio plano de Deus. E por isso, todo movimento importa. Para quem acompanha essas formações, vale a pena ler os relatórios do Conselho de Segurança da ONU ou artigos da revista Foreign Affairs. Ali, você vai enxergar a profecia por trás da política. E falando em armas que vão além do visível, quando líderes de uma nação declaram publicamente que querem apagar outro país do mapa, é hora de ligar todos os alertas. O Irã faz isso com frequência em relação a Israel, e isso não é só retórica política, é o reflexo de um ódio ancestral. A Bíblia já falava sobre esse tipo de oposição, não só territorial, mas espiritual, profundamente conectada ao espírito do anticristo. E esse espírito tem fome de destruição. Literalmente, de aniquilação. O programa nuclear iraniano, sob investigação e críticas globais, não é apenas um projeto de defesa. Ele representa uma ameaça real à estabilidade mundial. E na linguagem bíblica, é uma ferramenta nas mãos de forças contrárias ao plano de Deus. Enriquecimento de urânio, testes secretos, parcerias militares. Tudo isso tem um fundo mais sombrio do que se imagina. Quando se observa o Irã por esse prisma, fica claro que a profecia não é um mito, mas um espelho do presente. Quer ver como isso se conecta com sua realidade? Acompanhe os discursos do Ayatollah Khomeini e dos representantes do IARGC. Compare com as notícias da Agência Internacional de Energia Atômica. Você verá que as palavras da Bíblia estão sendo materializadas diante dos nossos olhos. E o mais preocupante, poucos estão prestando atenção. Mas o rio está secando, literalmente e espiritualmente. E isso nos leva ao próximo ponto. Agora me diz,
Depois de tudo isso, dá mesmo para continuar encarando o... Ir como somais um país no Oriente Médio, dá para assistir aos noticiários como se fossem só problemas políticos? Ou será que, bem no fundo, Bok já começou a perceber que há algo muito maior e mais profundo por trás de cada bomba, de cada aliena, de cada ameaça? Essa não é só uma guerra entre naes, é uma convoca o espiritual, e ela exige uma resposta. Bok vai continuar vivendo no piloto automático, ou vai despertar de vez, vai ignorar os sinais, ou vai buscar discernimento e direo? A verdade é clara como a luz do dia, o mundo está entrando num ciclo irreversível, e quem estiver espiritualmente adormecido, corre o risco de ser engolido pelo caos. Agora é o momento de orar com entendimento, estudar com intencionalidade, e se posicionar com coragem. Se esse conteúdo te despertou, imagine o que ainda está por vir. Então, faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo, ativa as notificações e fica por dentro de tudo, porque aqui, a gente N outra só informa o a gente revela o invisível. Esse Bok quer continuar crescendo, aprendendo e se preparando, esse é o seu lugar. Vamos juntos até o fim.